Bom, por favor, doutor Alexandre. Pode ser, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, a convite da Febratel, do IBRAC, agradecendo a pessoa do Caio Mário. Eu vim em pé aqui porque não sou ator, então esse holofote ali, estou quase botando óculos escuros, assim, quem esteve na mesa deve ter tido essa sensação. Então, nós hoje vamos falar sobre a metodologia das sanções no setor de telecomunicações, continuando aqui as exposições que me antecederam. Muito sobre o prisma do princípio da proporcionalidade e de alguns outros princípios a eles correlatos. A primeira coisa que eu queria colocar, né, é que o objetivo arrecadatório do Estado ele está na atividade tributária, ele não está na atividade sancionatória. A atividade de fiscalização do cumprimento de normas administrativas é uma atividade que não visa arrecadar dinheiro. A atividade estatal que visa arrecadar dinheiro é a atividade tributária. A sanção, na verdade, que tem que existir, que não dá para nós pensarmos só em pessoas bem-intencionadas na sociedade que vão tentar sempre cumprir suas obrigações voluntariamente, e com muito esforço. As sanções administrativas devem sempre existir, óbvio. Porém, elas têm que ser sempre vistas como a última ratio, como aquela espada de Damocles que é colocada sempre em última instância. E isso não é nem só no direito, ou no direito administrativo. Até mesmo na vida pessoal nossa, em qualquer situação da vida que haja uma aplicação muito constante, muito demasiada de sanções, ao contrário do que nós possamos pensar que a disciplina está sendo muito forte, que nós estamos tendo um sucesso muito grande em aplicar aquelas normas, ao contrário, a grande quantidade de sanções é o atestado da incompetência da aplicação da disciplina. Isso, vamos dizer, você vê uma criança, porque a criança está toda hora de castigo, está toda hora sem poder ver televisão, está toda hora levando palmada, alguma coisa na educação dela está errada. Então, ao contrário do que talvez o clamor público e a opinião pública ou que os leigos podem entender, em um setor regulado, em que há uma constância e um nível de aplicação de sanções muito elevado, no fundo, isso é um atestado de que alguma coisa muito errada está acontecendo na sua regulação. Porque uma regulação que fosse inteligente, uma regulação que entendesse a lógica do mercado, seria muito mais eficiente em levar a um cumprimento, não vou dizer espontâneo, mas a um cumprimento natural das suas regras, do que uma regulação que chega a esperar o seu descumprimento. Isso pode parecer um pouco utópico, mas é sempre bom nós buscarmos exemplos em outros setores regulados para nós vermos como isso pode acontecer. Eu estaria aqui indo no setor do ensino superior. As normas de qualidade do ensino superior sempre, de alguma maneira, existiram. E o Ministério da Educação dizia que, não, eu vou prender, arrebentar, vou fechar a faculdade, vou fazer isso e aquilo. E assim, sempre teve mandado de segurança, sempre tem muita dificuldade, sempre tem vários fatores que influenciam nisso. Na verdade, essas normas dela, ela sempre aplicou um monte de sanção, ameaças, interdições, e aí tem o problema prático de quem está cursando no meio, como que faz com o diploma, etc. Então, na verdade, uma ameaça de poder coercitivo, de prendo e arrebento muito grande, mas com pouquíssimos efeitos práticos, como a pouca arrecadação de muitos setores regulados hoje. Até que alguém teve uma ideia e falou, olha só, nós não vamos prender, não vamos fechar faculdade, não vamos caçar autorização, não vamos nada, não. Mas nós vamos fazer uma provinha
no final da faculdade com todos vocês, e nós vamos contar na imprensa para todo mundo quais são as piores faculdades. Eu, que já dei aula em universidade particular, e foi nessa transição, eu vi o quanto que a prova do Enem fez os agentes regulados sem ter processo administrativo, sem ter sanção, mandado de segurança, multa, nem nada. Fez os agentes privados voluntariamente, entre aspas, se moverem muito mais para atingir os objetivos e as metas de qualidade do que todas aquelas normas coercitivas e muito ameaçadoras. E aqui, sem querer filosofar muito, mas só uma notícia, tem toda uma teoria de regulação que procura buscar esquemas para se realizar isso. Eu me refiro à teoria do direito como sistema autopoético, no Niklas Luhmann, do Gunther Tobner, que eles dizem o seguinte: olha só, a economia e o direito, e a religião, a ciência, a política, nós temos na sociedade vários subsistemas. Cada subsistema desse funciona de acordo com a sua própria lógica binária. Ou seja, no direito é o que é legal, o que é ilegal, na economia é o que dá lucro, o que não dá lucro, na religião o que leva para o céu, o que leva para o inferno, por aí vai. Cada sistema desse tem o seu próprio código e só funciona de acordo com esse próprio código. Toda tentativa de um subsistema impor o seu código binário ao outro subsistema leva à absorção e à supressão do outro subsistema e, consequentemente, à diminuição da complexidade social, ou seja, da quantidade de subsistemas funcionando autonomamente, interrelacionados, mas autonomamente na sociedade. Então, diante dessa clausura, desse fechamento de cada subsistema, se procura fazer o chamado acoplamento estrutural. Uma coisa parecida com e essa teoria do direito veio de uma teoria biológica, olha que loucura, né? Por isso que fala isso. Fazer uma coisa parecida com o que o vírus faz, que é associar o seu DNA ao DNA da célula para poder entrar dentro do DNA da célula. E aí, depois de tudo isso, qual é a conclusão que se chega da regulação mais inteligente? A regulação mais inteligente não é aquela que busca impor ao agente econômico a lógica binária do direito, mas sim aquela que tenta fazer o acoplamento entre a lógica binária do direito com a lógica binária da economia, do setor regulado, fazendo esse acoplamento estrutural, fazendo com que, como no caso da prova do Enem, o atendimento à norma jurídica seja também o atendimento à lógica da economia. Porque o cumprimento da norma jurídica pelo agente econômico, ele é uma mera questão de custo-benefício. Se nós fizermos com que o atendimento da norma jurídica seja também uma imposição da lógica econômica, e ameaçar com sanção, aplicação de multa e tal, isso não é lógica econômica, isso é lógica jurídica ainda, nós não iremos nisso, nós não conseguiremos esse objetivo. Só uma notícia, também, isso tudo gerou uma corrente que nos Estados Unidos e na Inglaterra hoje é a grande vedete do movimento regulatório, é a grande busca da Ofcom, não só do setor de telecomunicação, mas do setor de energia, muito nos Estados Unidos e na Inglaterra, de uma corrente chamada de Smart Regulation. Alguns chamam também de Better Regulation, que é essa tentativa de substituição da lógica estritamente coercitiva jurídica por uma lógica jurídica também, mas acoplada à lógica econômica. E talvez seja por isso que a aplicação não se precisa de tantas multas na Inglaterra, e talvez os serviços de telecomunicação lá sejam, inclusive, melhores do que aqui, apesar de toda essa quantidade enorme de multa. Não é na ponta da baioneta que se vai fazer uma boa regulação. Isso já está mais do que provado. O autor referência da Smart Regulation é o Baldwin, para quem se interessar por isso. Bom, passando por tudo isso,
nós, adentrando no princípio da legalidade, da proporcionalidade, nós vemos primeiro que, no ponto de vista do o princípio da proporcionalidade, ele tem uma visão tradicional do princípio da proporcionalidade em seus 3 elementos, da adequação, da necessidade, da proporcionalidade stricto sensu. E, desse ponto de vista, essa visão de sanção coercitiva, impositiva, da baioneta, ela não é o meio adequado para se atingir os objetivos regulatórios. Já está estatisticamente provado e comparativamente também com outros países provado isso. E também não é o meio menos oneroso, não é o meio estritamente necessário. É uma visão desnecessariamente restritiva da liberdade empresarial. Porém, ao a gente tratar de direito administrativo sancionador, nós temos 2 visões de princípio da proporcionalidade. Uma que é essa visão do princípio da proporcionalidade mais moderna, desses 3 elementos, que veio da França e da Alemanha, e foi adotada no Brasil aí a partir do neoconstitucionalismo, década de 90, que é o princípio da proporcionalidade, que nós tratamos, geralmente, de todas as limitações de direito público à liberdade privada. Mas nós temos, ao tratar de direito administrativo sancionador, um princípio da proporcionalidade mais antigo, que não tem muito a ver com esse, que é um princípio da proporcionalidade da dimensão da sanção, que não tem a ver com esses 3 elementos. Dá para fazer algumas associações, mas ele é muito mais antigo do que isso. Ele remonta ao próprio direito penal, cujos princípios inspiram o direito administrativo sancionador também. E a proporção da pena. Né? Do direito penal lá, aquela forma de calcular a pena, no fundo é isso. Então, essa confusão, primeiro, é muito importante a gente evitar. Quando a gente fala de princípio da proporcionalidade e sanção administrativa, nós podemos estar falando, e às vezes podemos falar procedentemente, de 2 princípios da proporcionalidade muito diferentes entre si. O princípio da proporcionalidade do direito germânico, dos 3 elementos, e o outro, o princípio da proporcionalidade muito mais antigo, com origem no direito penal italiano, da dimensão da sanção adotada. Sobre o primeiro ponto de vista, já houve aqui várias abordagens, eu vou querer me aprofundar um pouco mais no segundo princípio, na segunda acepção de proporcionalidade da dimensão da pena, que tem a ver com o próprio princípio da individualidade da pena, tanto com o seu objetivo pedagógico, de servir de exemplo para outros, como também do educativo, de evitar a reincidência. Toda pessoa só pode ser punido pelo que fez. E se ele só é punido pelo que fez, ele tem que ser punido na proporção do que ele fez. Tanto que uma infração muito pequena nem leva a punição nenhuma. Princípio da insignificância. E, nesse sentido, isso é quase um senso comum, que todo mundo, até no direito penal, aprendeu, né? A gente não precisa se alongar muito nisso. Então, eu queria apenas dar exemplo de 3 situações muito comuns em setores regulados, mas muito comuns também, especificamente nas telecomunicações, que atentam frontalmente à proporcionalidade sancionatória. O primeiro, que, ao meu ver, é o mais grave de todos, é assim, eu diria, com todo respeito, assim, estranho mesmo, assim, né, escatológico quase, do se considerar o descumprimento de infrações em determinadas localidades específicas como o mesmo descumprimento dessas infrações tendo ocorrido em toda uma região ao qual essa localidade pertence. E aqui se viola não só
o princípio da proporcionalidade, porque seria como, vamos dizer, eu sou um pivete, aí, um trombadinha. Eu furtei no ônibus. Hoje eu furtei no ônibus. E aí a polícia chega e me pega, olha só, você sempre anda nesse ônibus? Eu falei, ando sim, vou e volto para minha casa todo dia nele. Essa semana eu fui todo dia. Falei, bom, então como você anda nele todo dia, a gente te pegou você furtando hoje. Mas 7 dias da semana, ida e volta, nós vamos autuar você por 14 furtos. Porque, lógico, natural, se você furtou hoje, você também furtou toda vez que você andou por aqui, nesse ônibus, né? Então, você fez um furto, você tem provado um furto, e está sendo punido como se tivesse cometido 14 furtos. Então, é evidentemente uma desproporcionalidade, além de uma presunção de culpabilidade total. É uma presunção de culpa absoluta. Um outro exemplo que eu queria tratar é de multas aplicadas pela metodologia de aplicação, às vezes duas ligações não recebidas ou que não cumpriram os requisitos, geram sanções que, se a pessoa que não conseguiu realizar a ligação fosse receber 1/10 daquela sanção, eu acho que ia estar todo mundo torcendo para nunca conseguir realizar uma ligação. Não que, ainda mais com a quantidade de ligações que são realizadas, isso vai acabar levando a um impasse. Se não tem estrutura empresarial que aguente essa desproporcionalidade da sanção, ainda mais com a quantidade de ligações que são feitas. Há um exemplo parecido no outro setor regulatório, do setor de GLP, de botijão, que é parecido também. A lei diz assim que, em caso de reincidência de sanções que possam afetar a saúde, qualquer probleminha no botijão, em tese, pode afetar a saúde e a vida das pessoas. Em caso de reincidência, ou seja, 2 vezes, pode-se levar à cassação da autorização para funcionamento da empresa. Agora, você imagina uma empresa com 400 mil botijões rodando o Brasil inteiro, de barco no Amazonas, na periferia de São Paulo. É lógico que vai ter algum botijão amassado, algum que rasgou o lacre na hora de ser transportado. Então, assim, na verdade, todas as empresas de GLP do Brasil teriam que ser fechadas. Então, ou seja, esse tipo de regulação, vamos prender e arrebentar, acaba levando à desmoralização por impossibilidade fática da própria regulação, porque o mundo real não perdoa. Outro problema, e aí talvez de cunho processual também, é a inclusão dos chamados padinhos dentro de padrões, né? Que se tem a inclusão de sanções específicas dentro de apreciações de sanções maiores. E, muitas vezes, os apensamentos desses processos acabam também a levar desconsiderações a respeito de aspectos de defesa importantes que foram invocados num ou no outro, além da violação da proporcionalidade. Tendo aqui já, a gente já estando chegando ao fim, o tempo já estando acabando, eu queria apenas fazer uma nota a respeito de... No último painel, foi levantado a respeito da relativa deferência em relação às autuações dos fiscais de base. Foi invocado aqui assim, apenas, mas tem um representante da Anatel que pode também continuar a dialética sobre esse tema, invocando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Bom, primeiro que esse princípio ele não está previsto em lei, nem na Lei do Processo Administrativo Federal. Esse princípio é um princípio de construção doutrinária francesa, do século XVIII, da época da escola da puissance publique, da época de um Estado extremamente centralizado e autoritário, que foi o Estado napoleônico, e que hoje ele tem que ser aplicado em algumas circunstâncias concretas, em que, se não houver essa presunção, na verdade, a sanção não vai poder ser aplicada.
vamos dizer, por exemplo, um estacionamento irregular, talvez, alguma mercadoria estragada que vai ter que afirmar ali que foi estragada, mas assim, alguma situação aí que a gente possa imaginar que sem essa presunção não seria viável nunca a aplicação da sanção. Porém, e aqui vai o seu link com o princípio da proporcionalidade, nós não podemos colocar em nível superior um princípio de construção francesa da época do Napoleão ao princípio da motivação e ao princípio da presunção de inocência que está na nossa Constituição. Então, na verdade, não é o particular que tem que provar que ele não cometeu a infração. Não é o fiscal afirmar o que ele quiser e depois foi uma falha do particular em provar que ele não cometeu a infração. Ele tem presunção de inocência. Quem tem que provar que ele cometeu, fazendo laudos, periciais, se for o caso, juntando no processo administrativo, é o agente público. Se ele não tem recursos humanos, materiais para isso é problema dele, é problema do Estado, é problema de orçamento, é problema de contingenciamento, do injusto contingenciamento das verbas orçamentárias das agências reguladoras. O que não se pode fazer é o fiscal afirmar o que ele quiser e, com base num princípio doutrinário do direito francês do século XVIII, se esquecer do princípio da presunção de inocência e do princípio, esse sim expresso não só na Lei do Processo Administrativo Federal, como na Constituição Federal, no princípio da motivação dos atos administrativos. Então, é uma coisa assim complicada de um direito administrativo mais tradicional, que às vezes a gente vai repetindo esses princípios, que nem um mantra budista, né? Inhon, inhon, e não sabe nem mais de onde veio, para onde vai, assim, não sabe a origem. Está na lei onde? Qual é o artigo? Sabe? Não está, assim, é um princípio de Constituição francesa, antigo, e assim, bastante ultrapassado, felizmente. Eram essas palavras que eu queria trocar com vocês. Obrigado.